Alan Patrick falou que acha muito top, enfim, o assunto ali, e gostaria de ver um dos profissionais tops da área dentro da formação. Ué, a Isla é uma das profissionais top, e ela tá na formação. Não Exato. entendi essa. Inclusive, Isla, falando de profissional top, Hum, não sei se você pode tocar nesse assunto, mas a sua trajetória, você falou que você é jovem, 25 anos, né? uhum. Então, teoricamente, deve ser 4 ou 5 anos dentro da área mesmo que você tem. Sim, sim, é Foi uma pouco tempo. ascensão e tanto, assim, né? Foi. E ao que você deve isso? Você é uma jovem gênia? Tipo, Não. ou é realmente o time, o momento agora ele é muito propício pra quem investe tempo e, obviamente, muito esforço na área? O que você tem de dica pro pessoal? Olha, foi um combinado de muitas coisas. Eu não vou dizer que foi só. Teve ali uma estratégia da minha parte. E a área de dados, ela tá muito aquecida quando. Ainda tá. Ela não tá tanto quanto antes, mas ela ainda tá muito aquecida. E vem também um pouco de momento. Então, surgiu a oportunidade e eu a aproveitei. Então, por exemplo, quando eu comecei minha carreira, comecei como estagiária de finanças estratégicas, numa startup de engenharia aeroespacial. E depois, quando eu fui para TOTUS, que foi a última empresa que eu trabalhei, então eu só trabalhei em 3 empresas, eu já fui para assumir um cargo meio que analista de negócios. Mas quando eu estava lá, a área ela ainda é muito recente. Então eu já tomei a frente de projetos para me posicionar como cientista de dados. Então foi uma transição muito rápida. E como eu estava ali buscando pista e a empresa era muito receptiva para isso, rapidamente eu fui para um cargo de coordenação e eu coordenei um time de cientistas e analistas de dados. Mas se fosse uma vontade de continuar apenas na área técnica, seria o mesmo formato, só que eu não iria mirar tanto para a área de gestão, eu iria mirar mais para a área de especialista, que é um caminho também possível. Então, assim, a área é uma coisa muito legal, porque quando você entra numa empresa que ainda não tem todas as áreas com muita maturidade em dados, você consegue galgar esses espaços e crescer muito rápido. Principalmente se você vai se posicionando e já vai trabalhando nesses espaços vazios. Então, foi meio que por isso mesmo. Muito bom, muito bom. Aí, acho que foi o Lucas fez uma outra pergunta parecida. É, eu acho que você respondeu já, mas ó, ele pergunta assim, pra entrar na área hoje em dia, além dos cursos, e aí no caso da área de TI, ele tá falando que ele fez ciências da computação, você acha Boa. que isso ajuda ou não? Não tem nada a ver. Curiosamente, eu não vejo o curso que você se forma como sendo o maior definidor se você consegue entrar na área de dados ou não. O curso, no caso da faculdade ali. É mais o fato de você ter uma graduação. Obviamente, se você faz ciência da computação, te ajuda pra caramba, porque aí você vai precisar de menos cursos complementares para você se posicionar na área de dados. Mas eu converso com gente que, por exemplo, era enfermeira e foi para a área de dados com alguns cursos complementares, sabe? Era biólogo. Tem um caso no meu trabalho atual que era de gastronomia, um negócio absurdo, assim. Então é uma parada muito louca. Tem espaço, eu converso com uma galera que vem dos mais diferentes repertórios, e o que eu vejo da empresa cobrando é ter um curso superior. Isso sim é muito importante. Agora, ciência da computação vai mais te ajudar em termos de você economizar tempo depois do que qualquer outra coisa. Ó, aí tem um ponto interessante no que você falou agora, porque pra nós de desenvolvimento em geral, tanto no Brasil quanto lá fora, a graduação em si, principalmente porque a área não é regulamentada, então assim, pouco muda se o seu interesse é só ir para uma Big Tech, trabalhar como desenvolvedor de chão de fábrica, desenvolvedor raiz. Não muda. Então, para pessoa de dados, a graduação ela é um diferencial na hora dela ser contratada? Ou Ela é não? um pré-requisito, É um a graduação. pré-requisito? Pelo que eu tenho visto, assim, se você não tem um ensino superior, você não é contratado. O mínimo é você ter um ensino superior. Pode Caraca, ser que tenham interessante. empresas que não ah, que assim contratam sem ter um ensino superior, mas pelo que eu já vi, é muito difícil. Interessantíssimo, interessantíssimo. Essa eu Porque não, não sabia. na área de dev eu não conheço muito. Na área de dev precisa ter um ensino superior ou não?
Não, não, então. Na verdade, os grandes players aí, né, por muito tempo venderam isso, de que eles não tinham. E aí você pega os grandes players desde lá atrás, né, do Jobs, do Gates, essa galera. Uhum, Todos passaram pela universidade, né, eles viveram aquilo ali, mas a maior parte não chega a se formar. E aí uhum, isso meio que veio criando uma cultura. Então, assim, pro cara que trabalha numa empresa grande aqui, em geral, como uhum. desenvolvedor, pouco faz diferença. Vai fazer diferença quando, por exemplo, ele almeja cargos, posições mais de liderança, de gestão, de direção. Aí a graduação é um pré-requisito também, igual você tá falando. Mas pro desenvolvedor chão, de fábrica, o básico Uhum. ali, não. Ela é Caramba. É um negócio, muito então, legal. diferente, porque depois eu até vou fazer um estudo, então, sobre isso, porque toda a vaga de área de dados, ela exige, no mínimo, ou superior a ser completo. Por exemplo, você está entrando como júnior, mas você já está em andamento com algum curso. E ali até perguntaram, né? É algum curso específico ou é qualquer curso? Geralmente, as empresas elas não vão cobrar um curso específico, elas vão falar área de exatas ou correlatas, algo do gênero. Mas isso eu já conversei com galera de novo que era da área de direito e foi para a área de dados depois. Eu não sei se é por conta de uma especificidade do mercado de dados cobrar esse ensino superior ou se tem alguma coisa que as empresas colocaram na cabeça que para se trabalhar com dados precisa disso, mas sempre cobram. A gente dá para ver ali, eu abrindo o LinkedIn aqui, abrindo as vagas, sempre vai estar lá pedindo ensino superior. Muitíssimo interessante. Esse é um ponto que confesso que não tinha ouvido falar sobre ainda. Muito legal. E Isla, uma outra pergunta aqui, não sei exatamente quem fez ou se ela é da minha cabeça, Hum, mas, por exemplo, independente da área que a galera seja aqui ou que esteja atuando e que se interessa por dados, a pessoa que ela observa que na empresa dela não existe ainda essa cultura, né? Tipo, você não tem uma pessoa específica, você não tem uma área ali uhum. específica, um profissional. Existe um caminho que você recomenda? Assim, por onde que eu começo? Eu começo estruturando primeiro os dados, porque acho que é a parte mais difícil, né? Muitas vezes você não tem padrão. Existem os dados separados. Por onde que você começa quando você não tem nada? Boa. Daí eu parto um pouco de um caminho diferente. Porque o caminho padrão seria você pensar que você precisa ter bases de dados bem estruturadas para você poder fazer um trabalho bom. E de fato, para você escalar um projeto de dados, você precisa ter bases bem definidas e um engenheiro de dados é substancial para isso. Mas se a empresa ela não tem nada, você vai trabalhar com POCs, Proof of Concepts. Então, primeiro você vai ver se a empresa ela tem receptividade para isso, porque senão você vai estar gastando o seu tempo numa empresa que não vai valorizar isso. Então é interessante você pensar em outras empresas. Então, por exemplo, você trabalha numa empresa de cosméticos, tenta ver uma outra empresa de cosméticos em que você está querendo também exercer esse trabalho. Mas beleza, você está ali numa empresa de cosméticos, ela não tem nada de dados. Você pode ver o que está mais próximo de você e você sempre parte da escolha de um problema. E quem fez o curso de Data Analytics sabe disso. Você sempre parte de um problema. Você não pode partir da ideia de uma solução órfã de problema, sabe? Sabe aquelas ideias de, pô, vou fazer um chinelo para que tenha o espaço dos dedos, mas qual é o problema que você está partindo disso? Quem é que tem o problema para você estar resolvendo com essa solução? Então, para os dados não são diferentes. Qual o problema que você quer resolver? Ah, o churn da minha empresa tá alto. A galera faz algum tipo de projeção ali, mas é uma projeção muito basiquinha, só metem no Excel, fazem a regressão linear ali e acabou. Porque tem ali a opção já no Excel. Beleza. Mas eu posso então fazer algum modelo? Aí que eu parto para a segunda pergunta, que é: eu vou ter os dados suficientes para isso? Eu tenho ali umas bases de Excel separadas que eu posso unir e fazer. Beleza. Terceiro, eu tenho o aceite dos meus stakeholders, ou seja, as pessoas interessadas naquele projeto. Eu consigo convencê-los de que isso é realmente uma dor que eles ainda não perceberam que eles estão sentindo. Então você vai meio que atuar também como um empreendedor ali dentro da sua empresa. Por isso que eu falo muito também de empresas que começaram com essa questão de data driven, que você praticamente forma startups dentro da sua própria empresa.
Porque você cria ambientes de inovação acelerado ali. E aí, beleza, aí depois disso você segue os caminhos normais de uma análise de dados ou de um projeto de dados. Mas é isso. Perfeito. E Faz tem... sentido. O Antônio, ele perguntou... Antônio, obrigada, aí você está muito participativo. Uma curiosidade um tanto pessoal. Como projeto sobre fraude entra numa companhia de bebidas? Eu não sei se eu posso falar tanto sobre isso. Mas o Werner, eu vi que ele comentou um pouquinho justamente sobre como é que funciona essa questão. E eu não trabalho diretamente com a Ambev, tá? Eu trabalho com a BIS, que é uma plataforma B2B que transaciona os produtos da Ambev, inclusive, e de outros parceiros também, tá bom? Então eu trabalho com o aplicativo, eu não trabalho com a bebida em si. Boa noite, Isla. É muito difícil conseguir oportunidade de emprego na área de programação na sua idade de jovem? Como faria de... Acho que ele confundiu um pouquinho a pergunta ali, mas a gente comentou que você não é necessariamente da área de desenvolvimento, né? Aham. Então, a pergunta dele foi mais voltada ali pra programação. Boa. Mas se for numa questão de idade também, saibam que não tem esse problema, tá? Se você for uma pessoa mais velha, também indiferente nesse sentido, principalmente se você for continuar numa área de especialização. Não vejo a área, o mercado, as empresas com quem eu já pude ter contato, tendo algum tipo de limite para isso, tá? Aí perguntou qualquer um, isso mesmo, acho que era ali sobre a graduação, sim, qualquer ensino superior. Óbvio que dão preferência para ensinos superiores da área de exatas. E, recentemente também, a gente tem as graduações sobre ciência de dados, né? Então, é uma evolução do ensino que o mercado ainda está captando. Então, ter uma graduação específica de ciência de dados também te coloca num lugar diferente ali no mercado, tá? Assim, quem tá começando, você comentou mais cedo, né, que os conceitos são muito importantes, não era pra pessoa ficar presa à ferramenta em si. Sim. Né? Isso é uma coisa, inclusive, que eu falo muito no curso de Data Analytics, em que eu não me prendo a uma única ferramenta. Eu acabo me prendendo a SQL e Python, porque elas realmente são as mais consolidadas, mas não é o mais importante, saber uma ferramenta específica. Uhum. Mas o pensamento, então? O que é? Não, pode ser, acho que vai funcionar da mesma forma. É o raciocínio lógico? É o jeito de analisar? O que é, então? Tipo, se a gente... Ou é o conhecimento teórico em cima dos modelos, da forma como eles funcionam, já que o ferramental não necessariamente é o primordial? É sobre você aprender a pensar, realmente. Não é sobre você decorar bibliotecas. Porque, por exemplo, se você só decora bibliotecas, mas não aprende como uma predição funciona no final, uma regressão funciona no final do dia, se você entra numa empresa em que você não vai poder utilizar o Ctrl+C, Ctrl+V de uma biblioteca, acabou. Você não vai saber se virar, entendeu? Mas se você aprende o conceito que tem por trás, você consegue se virar em qualquer outra biblioteca, porque você vai saber como é que ela funciona. Ainda que mude os tipos de parâmetro, número de estimadores, profundidade, você vai saber como funciona o que está ali por trás. E a mesma coisa entra para ferramentas. Se você se dedica a aprender uma única ferramenta, como por exemplo o Power BI, e não entende qual é a lógica que está ali por trás, os gráficos que são utilizados, o porquê que isso a gente usa daquela forma, se a empresa ela usa qualquer outra ferramenta, usa Looker Studio, o que você vai fazer? Você vai ficar preso a isso? Mas se você aprende o por trás, isso vale para clouds principalmente, porque você vai entrar em uma, vai ter AWS, vai ter GCP, mas se você aprende o fundamento por trás dessas plataformas, depois você vai entrar ali, por exemplo, na plataforma do AWS, ver uns videozinhos tutoriais só de saber onde fica algumas coisinhas e pronto. Mas o seu intuito não deve ser o foco absurdo na ferramenta, tal como acontece em outras áreas. É mais isso. Raciocínio lógico. Eu gosto de falar, inclusive, com os meus... com o meu time agora, eu já falava bastante também, que é um trabalho de detetive,
sabe? É muito legal se você é uma pessoa muito curiosa, se você é uma pessoa que gosta de resolver problemas, a área de dados é perfeita para você, porque nada é muito certinho. Tem até uma grande discussão nisso. Não sei se vocês conhecem metodologias de gerenciamento, mas tem, por exemplo, metodologia ágil, em que você tem sprints fechadinhas de 2 semanas. E para software isso funciona muito bem, porque você tem uma predição boa do que vai acontecer. Mas a área de dados é uma loucura. Você prevê fazer uma coisa, e aí você descobre, putz, o dado não tá bom o suficiente, tá com tantos nu e a gente descobriu agora. Para tudo, muda toda a sprint e vai de novo. Inclusive, tem tem algumas teses que defendem que a área de dados não deveria ter necessariamente uma deadline, porque é difícil ter um prazo para você fazer um descobrimento. Mas enfim, se vocês gostam de resolver problemas, a área de dados é perfeito para vocês. Muito bom. E no final, as duas áreas conversam, assim, são muito íntimas, assim, pelo que eu consigo ver de fora de tecnologia em geral, né, de desenvolvimento. Porque, meu, a melhor pessoa que vai entender de SQL é o cara de TI. Tipo, a gente começa desde o começo sempre vendo SQL, né? Então, assim, talvez falte esse pouquinho, né, desse conceito até para os cursos de TI, do cara não ver só como ferramental, mas ver como a riqueza disso.